Ok, irmãos, então vamos para a nossa 13ª aula. Na aula passada, nós estudamos o começo do capítulo 2. Nós vimos o capítulo 2, do versículos de 1 a 13. E nós vimos que o capítulo 2, ele contém várias exortações a Timóteo, ok? E ele começa, certo, direcionado a Timóteo, agora em relação ao serviço de Timóteo. Paulo quer que Timóteo não desanime, não apenas no seu compromisso com Cristo e com Paulo, não apenas, certo, que ele não se envergonhe com o Evangelho ou não se envergonhe com o ministério do apóstolo Paulo. Agora o apóstolo Paulo vai motivar Timóteo a respeito do seu trabalho, ok? Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele começa dando 3 ordens para Timóteo. Primeiro, que ele se fortifique, depois que ele transfira aquilo que Paulo ensinou para ele para outras pessoas, e também que ele se associe com Paulo, que ele entenda que o seu ministério é uma continuação do ministério de Paulo. E isso envolve ser soldado, ser um atleta e ser um lavrador. Depois o apóstolo Paulo vai dar uma base teológica para esta associação. Então, nosso ministério, ele é associado com o ministério do apóstolo Paulo. Mas, acima de tudo, existe uma associação entre o ministério e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor Jesus Cristo sofreu, mas foi exaltado, aquele que se junta no ministério, na obra de Deus, ele também sofre, mas será exaltado, certo? É isso que o apóstolo Paulo, então, deixa claro dos versículos 11 a 13, ok? Que se a gente se associa com Cristo, os benefícios serão colhidos no futuro, ok? Então o apóstolo Paulo está tentando motivar Timóteo aqui a continuar firme no seu ministério, a continuar operante, forte no ministério. Agora, então, nós vamos analisar dos versículos 14 a 26, ou seja, nós vamos concluir a análise do capítulo 2. Vamos lá. Ok, então vamos lá continuar a nossa análise do texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Então nós já vimos os versículos 1 a 7, onde o apóstolo Paulo renova o seu apelo a Timóteo, só que agora enfatizando mais o serviço de Timóteo. Depois nós vimos os versículos 8 a 13, onde o apóstolo Paulo dá a base para o seu apelo, no caso, a associação de Paulo com Cristo, a associação de Timóteo também com Cristo e, contudo, a nossa associação com Cristo. Agora, então, nós vamos ver aqui dos versículos 14 a 26, onde o apóstolo Paulo dá, então, exortações para Timóteo lidar ou resistir aos falsos mestres. Inicialmente, irmãos, aqui nós temos os versículos 14 a 19, onde o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo como ele tem que lidar com o ensino destrutivo dos falsos mestres na igreja. Você vai ter aqui 3 ordens que o apóstolo Paulo vai dar, que são relacionadas ao ministério de Timóteo, ok? Então, obviamente que essa era a grande dificuldade que Timóteo enfrentava naquela igreja. Nós já vimos que foi por isso que o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso, para ele lidar com este problema dos falsos mestres. Nós já vimos também que estes falsos mestres, eles eram pessoas relacionadas tanto à tradição judaica, mas agora com a influência da filosofia ou do pensamento grego. Aqui você tem aquilo que mais tarde seria conhecido como
gnosticismo, ok? E que inclusive João, o apóstolo João, já vai pegar uma influência ou um ambiente onde esses falsos mestres já estavam bem mais fortalecidos por volta ali do ano 80 e 90, quando ele escreveu o seu evangelho e as suas cartas. A gente vai notar a mesma oposição a este falso ensino, ok? Então eram pessoas apegadas à lei de Moisés, mas que ensinavam muito do dualismo da filosofia grega, do pensamento grego, onde o material é mau, o espiritual é que é bom, a chamada escatologia realizada, ou seja, a ideia de que nós já estamos no reino do Senhor Jesus Cristo, nós já estamos plenamente desfrutando da vida espiritual, por isso é que a gente tem que desprezar o físico, não pode casar, não pode comer certos alimentos que trazem prazer por corpo, tem que se livrar de tudo quanto é esse tipo de prazer físico, ok? Então o apóstolo Paulo, ele instrui Timóteo quanto a este problema na sua carta em 1 Timóteo. Agora, em 2 Timóteo, a carta, como nós já temos visto, ela é mais personalista. Porém, o apóstolo Paulo, ele está motivando e incentivando Timóteo a continuar firme, porém agora ele vai lidar, certo, com o que Timóteo deveria continuar fazendo com estes falsos mestres, ou, no caso, com o falso ensino, ok? Então, em primeiro lugar, a primeira ordem que o apóstolo Paulo dá é: recomenda estas coisas. A palavra recomendar aqui, irmãos, ela poderia ser traduzida também como alertar. E ela está numa forma grega que o que o apóstolo Paulo estaria dizendo é que ele não parasse de alertar a igreja sobre estas coisas. E essa expressãozinha, estas coisas, ela é muito frequente nas epístolas pastorais. E elas geralmente se referem àquilo que o apóstolo Paulo tem ensinado, às palavras do apóstolo Paulo, certo? Então o ponto aqui, irmãos, é que Timóteo prestasse bastante atenção. É um chamado de alerta, ok? Então preste atenção e mande todo mundo vigiar contra a influência destes falsos mestres. Então ele diz o seguinte: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, o que é que Timóteo deveria alertar para as pessoas? Deveria alertar para que as pessoas evitem contendas de palavras, ok? Então, essa expressãozinha aqui, irmãos, contendas de palavras, ela tem a ideia de uma batalha sem armas, ok? Era quando a ideia da palavrinha aqui, contenda, era quando as pessoas discutiam entre si por meio de palavras, ok? Então, essa expressão, contendas de palavras, ela é uma palavrinha só na língua grega, que é a palavrinha logomacheo, certo? E ela tem a ideia, então, de uma disputa, de uma briga de palavras. E nós já sabemos que isso era uma prática de predileção dos falsos mestres. Tanto em 1 Timóteo quanto em Tito, você já deve ter visto que o apóstolo Paulo, ele diz para que Timóteo ou Tito não aceitem esse tipo de prática, de contendas, de discussões entre as pessoas, nem dentro e nem fora da igreja. Por quê? A razão é porque de nada se aproveitam e geram a subversão dos ouvintes. Ou seja, não existe valor nesse tipo de discussão.
ou seja, não tem resultados positivos. E, em segundo lugar, acaba arruinando aqueles que escutam, certo? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nem as pessoas que estão brigando crescem, nem as pessoas que estão ouvindo. E nós sabemos, por meio de 1 Timóteo, capítulo 5, que o apóstolo Paulo fala que esse tipo de disputa gera inveja, gera contendas, gera partidarismo. O livro de Tito mostra que isso gera facção, certo? Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo que Timóteo deveria alertar as pessoas para que as pessoas evitem esse tipo de coisa. Segundo a orientação de Paulo, é que Timóteo apresentasse a Deus aprovado. Então aqui é uma ordem já direcionada ao próprio Timóteo. Então, em relação aos falsos mestres, Timóteo deveria procurar apresentar-se a Deus aprovado. O que Paulo quer dizer com isso? A palavrinha procurar, ela poderia ser traduzida literalmente como faça o teu melhor, se esforce diligentemente, não para ganhar a aprovação de Deus, mas para que você se apresente aprovado diante de Deus. E como é que alguém se apresenta aprovado diante de Deus? Manejando bem a palavra da verdade. Então nós vamos ver no capítulo 4 que o apóstolo Paulo fala lá de um chamado que ele faz a Timóteo perante Deus e Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo entende, irmãos, que o ministério pastoral ele tem um juiz e um espectador que é Deus. Então o pastor precisa se apresentar para o ministério pastoral aprovado, como um obreiro, certo? Ou seja, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Então veja aqui o contexto de vergonha, certo? Ele está assumindo um trabalho que não lhe envergonha, que não lhe causa nenhum tipo de vergonha. Foi isso que o apóstolo Paulo já tinha tratado até agora. Agora, por que o ministério pastoral, aliás, por que o pastor não tem com que se envergonhar no ministério pastoral? Porque ele tem o hábito ou a capacidade de manejar bem a palavra da verdade. E a palavrinha traduzida aqui, irmãos, por manejar, ela tem, certo, uma enorme semelhança com o trabalho que o apóstolo Paulo tinha. Porque a palavra manejar, ela significa cortar direito, juntar peças. Então o apóstolo Paulo tinha aquele trabalho de fazedor de tendas, talvez ele pegou essa expressão emprestada aqui. Então, uma pessoa, um obreiro que não se envergonha, que está aprovado diante de Deus, é aquele que sabe usar bem, é aquele que sabe usar com correção a palavra de Deus. Então, manejar bem é usar corretamente. Então, se apresentar diante de Deus aprovado, se apresentar diante de Deus sem motivos de vergonha, é se apresentar para o ministério pastoral sabendo utilizar bem a palavra da verdade. Então, o primeiro conselho aqui que Paulo dá para Timóteo é que ele alerte os outros contra o perigo do ensino dos falsos mestres e sua prática. A segunda, que Timóteo se preparasse, fosse uma pessoa preparada. Então, primeiro você tem um alerta, uma correção para as pessoas. Segundo, você tem uma preparação pessoal.
Agora, então, o apóstolo Paulo, no versículo 16, vai dar uma terceira orientação. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, a terceira orientação de Paulo é que Timóteo evitasse, ou seja, ele barrasse, ele colocasse uma barreira para falatórios inúteis, ou seja, falatórios que não servem para nada, e falatórios profanos, ok? Isso daqui, irmãos, falatórios inúteis e profanos, é a descrição mais comum de Paulo, ou variações dessas expressões, para a atividade dos falsos mestres. Então aqui você tem, eles tinham falatórios vazios, sem sentido, certo? E que, na verdade, profanavam a palavra de Deus. E que Timóteo deveria evitar isso. É como se ele estivesse aqui ressoando o ensino do livro de Tito, que ele deveria evitar os falsos mestres. E nós aprendemos lá que isso envolve a repreensão da liderança e depois a exclusão do corpo de Cristo. Agora, por que eles têm que ser evitados? Porque eles causam cada vez mais maior impiedade. Então, a palavra de Deus, ela produz piedade. A palavra profana e inútil, ela produz cada vez mais impiedade. E o versículo 17 traz uma ilustração. A linguagem deles corrói como o câncer. Então, a palavra câncer, ela deveria ser traduzida melhor como gangrena, certo? Como células que morrem vão contaminando outras, como uma ferida que tem células mortas, apodrecidas, que vão apodrecendo outras. Então, a imagem aqui é a imagem, por exemplo, de uma fruta podre, que num cesto vai apodrecendo outras. Então, aquele tipo de linguagem, aquele tipo de ensino dos falsos mestres, poderia acabar apodrecendo os demais. Então, o apóstolo Paulo cita dois nomes. Um deles ele já havia citado, que é Himeneu, e agora ele introduz mais um, que é Fileto. E no versículo 18, o apóstolo Paulo descreve e nos dá mais uma pista de que nós estamos corretos na nossa tese sobre quem era e o que ensinavam esses falsos mestres. Ele diz que eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então lembra da história, da ideia que eu passei para vocês da escatologia realizada? Então o apóstolo Paulo e o Evangelho ensina que nós ressuscitaremos com Cristo no futuro. Como eles criam no dualismo grego de que a carne é ruim e o espírito é bom, logo não existe ressurreição da carne futura. O que existe é a ressurreição espiritual. Nós já ressuscitamos espiritualmente e isso é que vale. Não haverá ressurreição dos mortos. Você vai ter uma ideia parecida, só que agora não mais com a influência judaica, lá na igreja de Corinto, certo? Para você ver como essa era uma ideia grega. A ideia de que não haverá ressurreição do corpo. Então o apóstolo Paulo diz que isso perverte a fé, ok? Então isso, a palavrinha fé, nas epístolas pastorais, sempre tem que ser interpretada no seu contexto. Aqui diz respeito à doutrina, às crenças das pessoas. Então esse tipo de ensino perverte a fé das pessoas. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Primeiro, que Timóteo alertasse aos outros, desse testemunho aos outros, para que evitasse a prática dos falsos mestres. Segundo, que Timóteo se preparasse com a verdade, fosse alguém que usasse a palavra de Deus corretamente. E em terceiro, que Timóteo evitasse o ensino dos falsos mestres, porque este ensino perverte os demais.
Porém, o apóstolo Paulo agora, irmãos, ele vai para uma próxima fase do seu argumento, que é onde ele vai continuar mostrando aqui, continuar falando a respeito dos falsos mestres. Só que agora ele vai começar a utilizar a ilustração de uma casa. Ele diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Então, o fundamento aqui, irmãos, diz respeito ao alicerce de tudo. E como era uma prática naquela época, as pedras fundamentais, elas continham inscrições. Então, a pedra, ou a base, certo? O fundamento de Deus, o fundamento da casa de Deus, como a gente vai ver, contém estas inscrições. Primeiro, ele vai citar aqui um texto de Números, capítulo 16, versículo 5. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então aqui, irmãos, você tem uma citação do evento da família de Corá, certo? Onde as pessoas estavam se rebelando contra Moisés. Então, entre os rebeldes, Deus sabe aqueles que lhe pertencem. E, em segundo lugar, o fato de Deus saber que lhe pertence não elimina a nossa responsabilidade. Aparte-se da injustiça aquele que professa o nome do Senhor. Então, aqui você tem, certo, mais uma menção ao caso de Corá, onde é descrito a separação das tendas de Corá e dos seus associados para o julgamento. Então, a ideia aqui é que deveria ser separado, certo? Aparte-se da injustiça, se separe dos injustos, evita os injustos, certo? Como ele disse aqui no versículo 16, evita esse tipo de rebelião contra a palavra de Deus, aquele que professa o nome do Senhor. E então, agora, nos versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo vai usar aqui a imagem dos utensílios domésticos para explicar como deve ser a relação de Timóteo para com os falsos mestres. Ele diz: ora, numa grande casa, ou seja, na casa de uma pessoa rica, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, o que o apóstolo Paulo está utilizando aqui? É a imagem de que, dentro de uma casa, se você vai tomar banho, certo? E você é muito rico, como isso lida com a sua limpeza, você usa um utensílio de ouro ou prata. Se você vai se alimentar, tomar a bebida, você utiliza instrumentos de ouro ou prata. São atividades de honra. Porém, se você vai defecar, e naquela época não havia os banheiros que existem hoje, você não vai utilizar um instrumento de ouro para uma atividade tão desonrosa como essa. Você vai usar algo de madeira ou de barro. Então, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra. O que é que Paulo está dizendo? Que em uma casa ou uma pessoa que se purifica do falso ensino, certo? E veja a comparação aqui do falso ensino com a utilidade dos instrumentos para desonra. Então ele está dizendo que se você não se associa com o falso ensino, você será usado por Deus para causas de honra. Agora, se você se associa com estes utensílios, você é usado para causas desonrosas. Então, o que é uma causa de honra? É ser santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, para que Timóteo fosse alguém santificado, consagrado a Deus e útil a Deus,
e preparado para o seu ministério, ele precisava se purificar, evitar aqueles enganos dos falsos mestres. Não apenas Timóteo, mas toda a casa, ok? Então toda a igreja, se quiser ser bem usada por Deus, que se mantenha distante do engano. Irmãos, a história atesta com muita veemência que na Europa especialmente você vê isso. As igrejas que abriram-se para ideias neo-ortodoxas, ideias liberais, ideias onde a palavra de Deus era negada, os milagres da Bíblia, a ressurreição, a divindade de Cristo eram negados. Quando o engano entra na igreja, a igreja começa a apodrecer. Mas quando a igreja se mantém pura, como por exemplo, você tem historicamente uma linha de igrejas batistas, uma linha de igrejas presbiterianas que tem se mantido, certo? Se mantido fiéis e temente a Deus. Obviamente de outras linhas também, porque se preservam contra o engano, ok? Então o apóstolo Paulo agora vai voltar a Timóteo, certo? Aqui no versículo 22, onde agora as orientações de Timóteo a Timóteo serão bem mais pessoais. Aqui você tem, certo? Não mais Timóteo em relação ao seu ministério pastoral, mas agora a Timóteo em si mesmo e, consequentemente, a todos os pastores, ok? Então, primeira orientação de Paulo: foge das paixões da sua mocidade. O que se parece aqui, irmãos? Veja a expressão outrocinho, dessa forma. O que se parece aqui? O apóstolo Paulo agora vai falar o que é uma pessoa purificada, como é que Timóteo poderia ser um vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor e pronto, preparado para toda boa obra. Como é que ele pode ser assim? O que é que ele precisa cultivar na sua vida para ser um vaso útil diante de Deus? Em primeiro lugar, ele deveria fugir das paixões da juventude, certo? A ideia aqui, irmãos, de fugir, ela é muito semelhante à de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que é a ideia de fugir para conquistar algo, fugir para seguir alguma coisa. Então, o ponto do apóstolo Paulo é que existem desejos típicos da juventude, que talvez seja o desejo pela aprovação, o desejo pelo sucesso, o desejo pelas riquezas, são paixões da juventude. Então ele deveria fugir disso para perseguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então você tem aqui a menção de pelo menos 4 virtudes cristãs. A primeira delas é a justiça, ou seja, o andar justamente, o tratar os outros com justiça. A fé, e aqui no contexto certamente se refere à fidelidade à palavra de Deus. O amor, certo? Que é o fruto do Espírito, é você se tratar bem os demais, é buscar o bem do próximo. E a paz, ok? Então você nota aqui 4 virtudes. Então o primeiro passo para você ser um vaso para a honra diante de Deus é você cultivar as virtudes requeridas por Deus. Segundo passo é repelir aquilo que é sem sentido. É isso que Paulo quer dizer. Repele as questões insensatas, ok? Então, no versículo 23, são argumentos, questões que não têm sentido, questões que não têm fundamento.
pelo histórico, a gente pode entender que aqui o apóstolo Paulo está falando do que ele já falou para Timóteo, já falou para Tito nas outras cartas, do fato de que os falsos mestres falam coisas que nem mesmo eles sabem ou entendem. Então eles trazem argumentos sem sentidos e absurdos, argumentos tolos e estúpidos, pois isso só engendram contendas, isso só causa contendas. E o apóstolo Paulo então explica que o servo de Deus não cultiva a contenda, ele cultiva a brandura para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o pastor, no caso Timóteo, mas aplicando já aqui, o pastor não deve ser alguém visto como um contencioso. Por que que não? Porque isso tira a sua habilidade para instruir com paciência. Então, o pastor não deve ser contencioso, mas instrutivo. O pastor não deve prezar pela contenda, mas pela instrução, ok? Então, ele tem que ser brando com as pessoas, para que possa instruir, para que possa ser paciente e para que possa disciplinar os demais. Então, note aqui a importância do que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, um pastor que valoriza as disputas, que valoriza os confrontos, ele não vai ser bem-sucedido no seu ensino, ele não vai ser bem-sucedido na sua paciência e nem na disciplina. E isso é fato, irmãos, ok? Então, é extremamente fundamental que o pastor seja alguém brando, que saiba entender que as pessoas erram, que saiba lidar com aqueles que estão andando de maneira errada. Que ao invés de contender com a pessoa, ele é brando com essa pessoa, ele instrui a pessoa, ele é paciente com a pessoa, ele disciplina com mansidão a pessoa. Isso por quê? Para que a pessoa possa receber o arrependimento de Deus ao conhecer a verdade, retornando à sensatez, livrando-se então do engano do diabo, certo? Tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, provavelmente, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está se referindo a como Timóteo deveria lidar não com os falsos mestres, certo? Mas com as pessoas que haviam sido influenciadas pelos falsos mestres. Os falsos mestres gostavam de questões, de debates, certo? De contendas. Paulo está dizendo que Timóteo não seja assim. O servo de Deus, ele vê a pessoa no engano e ele é brando com ela, ele tenta corrigi-la. E você tem no versículo 26 a menção dos laços do diabo. No livro de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo já tinha dito que é a ensino de demônios que os falsos mestres seguem. Então, quando alguém é influenciado por um falso mestre, essa pessoa está sendo presa em laços do diabo para cumprir a sua vontade. Então, o pastor precisa saber lidar com essas pessoas na expectativa de que Deus livre essas pessoas do engano. Então, quando você gera contendas, você afasta pessoas. Quando você é brando, você cria um ambiente de expectativa de libertação
da parte de Deus, ok? Então, o que o apóstolo Paulo, resumindo tudo que a gente viu aqui, quer ensinar para Timóteo? Em primeiro lugar, a postura dele no seu ministério em relação aos falsos mestres deve incluir 3 aspectos. O primeiro é um alerta geral contra o ensino deles. O segundo é a preparação pessoal para ensinar corretamente a palavra de Deus. E o terceiro é o evitar, o barrar qualquer tipo de influência dos falsos mestres. E então o apóstolo Paulo mostra que é necessário que o próprio Timóteo se purifique destes erros. E como é que ele faz isso? Ele faz isso fugindo das paixões da mocidade, ou seja, cultivando as qualificações cristãs, repelindo essas questões insensatas, então colocando para longe esse tipo de assunto dentro da igreja, assuntos dos falsos mestres, e em terceiro lugar, sabendo corrigir bem aqueles que foram mal influenciados. Então vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente lembra do que a gente viu e estuda o capítulo 3. Então, até a próxima aula.